Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua audiência. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários e que compartilhe este vídeo com os seus amigos. Eu estou falando sobre orar e já preguei várias mensagens alusivas ao assunto. Se você ainda não as assistiu, procure no meu canal a playlist Orar e ali você encontrará as demais mensagens. Hoje eu quero falar sobre orar pelos que pregam o Evangelho. Diz assim o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 3, a partir do verso 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. É o que diz a palavra de Deus sobre orar pelos que pregam o Evangelho. Paulo escrevia aos crentes de Tessalônica para que intercedessem por ele e intercedessem pelo seu ministério, para que eles fossem protegidos dos homens maus e continuassem a propagar a salvação. A missão da pregação do Evangelho é fundamental para a expansão do cristianismo, para a expansão do reino de Deus, para a salvação das vidas perdidas. Há tantas cidades e tantos lugares distantes, onde poucas pessoas existem e aquelas pessoas também precisam da palavra de Deus. Se não fosse assim, o Evangelho não teria chegado ao Brasil, numa época em que o nosso país era um país agrícola, um país absolutamente rural, naqueles tempos difíceis, onde não tínhamos estradas, onde não tínhamos conforto, onde não tínhamos comunicação, nem luz elétrica havia. Muitos missionários deixaram os Estados Unidos e a Inglaterra, vieram ao Brasil para proclamar a salvação aos perdidos. E eu tenho aqui na minha biblioteca diversas biografias destes servos e servas de Deus que com tanta dificuldade, com tanto desconforto, deixaram os seus lugares e vieram pregar a palavra. Alguns nem chegaram, morreram no caminho. Outros morreram aqui por causa de doenças tropicais. Outros tiveram filhos que sucumbiram também às doenças de criança, e naquele tempo a medicina era muito restrita e não conseguiram os cuidados necessários. As páginas missionárias das obras missionárias pelo mundo são fantásticas, são maravilhosas, vidas de desprendimento, vidas de dedicação ao Evangelho. O pastor que me evangelizou, pastor Timofei Diakov, pregava o evangelho a toda a criatura. Ele pregava no rádio, ele pregava pelo jornal, ele pregava por folhetos, ele pregava no púlpito de sua igreja, ele pregava no seminário, ele pregava nas favelas. Era um homem que abria a sua boca e anunciava o reino de Deus, anunciava a salvação. É responsabilidade das igrejas sustentarem os pregadores do Evangelho, os verdadeiros, aqueles que se dedicam a semear a santa palavra do Senhor. Eu tenho amigos pregando o Evangelho em lugares distantes. Pastor Marcos Amazonas dos Santos, que é oriundo de Manaus, foi para Portugal para começar um trabalho com toxicômanos e depois foi pastorear a igreja de Oliveira do Hospital, depois a de Coimbra, e agora está com um ministério maravilhoso à volta da mesa, pregando a palavra de Deus. Tem o pastor Fernando Pazzi, que saiu do Brasil também, era pastor em Curitiba e hoje prega o evangelho na cidade de Milão, na Itália, e ali ele coordena os ônibus que divulgam a palavra de Deus e levam bibliotecas públicas para vários lugares para que conheçam a boa literatura cristã.
E nós temos diversas pessoas pregando o Evangelho. Aqui, este canal é um testemunho disto, onde nós estamos nos dedicando a anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você deve orar pelo seu pastor, para que ele seja fortalecido na graça de Jesus e proclame a salvação, e proclame o reino de Deus, e proclame Cristo, caminho, verdade e vida. Você deve orar por aqueles que pregam o Evangelho, os que anunciam a palavra de Deus. Hoje são poucos. Muitos estão pregando a si próprios. Muitos estão pregando a centralidade do homem, as necessidades do homem, a riqueza do homem, a glória do homem, a cura do homem. Esta não é a mensagem que Jesus mandou que nós pregássemos. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o que é o Evangelho? É a salvação em Jesus. João capítulo 3, verso 16 afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o Evangelho, e nós devemos orar por aqueles que propagam a palavra, por aqueles que fazem uso do microfone, da câmera, por aqueles que vão até as campinas, vão até as aldeias, vão até as colônias, vão até as cidades pequenas, vão até as favelas, vão até os guetos, vão até os lugares mais altos ou os mais baixos, mas vão proclamar a vida eterna e a salvação dos perdidos. Ore pelo missionário, estabeleça uma agenda de oração para clamar por aqueles que conhece e também por aqueles que não conhece. Ore pelos seus missionários de missões mundiais, missões estaduais, missões nacionais, missões regionais. Clame a Deus, ore para que Deus lhes dê proteção, poder, suprimento das necessidades. Porque muitas vezes os pregadores do Evangelho que se dedicam a isto possuem necessidades e somente Deus, com sua graça, pode tocar no coração do povo de Deus para suprir tais necessidades. Por isso, apresentemos em oração, conforme o apóstolo Paulo mandou que aqueles crentes de Tessalônica o fizessem. Vou repetir o texto para terminar. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por aqueles que dedicam a sua vida a pregar o Evangelho, a anunciar a salvação, a fazer discípulos por toda parte, a tomar uma câmera e um microfone e usá-las para a propagação do Evangelho de Cristo. Eu oro por aqueles que vão às favelas, que vão aos hospitais, que vão aos asilos, que vão, ó Deus querido, aos prostíbulos, que vão, ó Pai querido, aos antros da perdição, anunciando a vida eterna àqueles pecadores, pois Cristo veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Eu oro pelos pastores, aqueles dos lugares mais distantes, dos lugares mais necessitados, que o Senhor supra as suas necessidades. Eu oro por aqueles que propagam a palavra nos países comunistas, nos países muçulmanos, onde lhes proíbem a propagação do Evangelho, mas eles, sem fazerem caso de suas vidas, estão ali a proclamar a salvação em Cristo Jesus. Sê com eles, ó Pai. Sê com aqueles que evangelizam os judeus, ó Senhor, porque Jesus veio para os judeus não o receberam, mas, ó Pai querido, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Permite que os evangelistas de judeus ganhem outros patrícios para Jesus Cristo. Enfim, Senhor, abençoa cada um dos pregadores do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do meu canal.
Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Peço a você que divulgue o link deste vídeo para os seus amigos e os seus contatos. E se Deus tocar em seu coração, seja um dos sustentadores, mantenedores missionários deste canal. Com o pouco que você investir, ou muito, dependendo do que Deus falar ao seu coração, isto será com certeza muito precioso para a continuidade deste trabalho. Aqui está o Pix, através do qual você pode contribuir. Veja as sugestões de outros vídeos e até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!